repreendido no nome de Jesus. Que possamos ficar atentos e, se houver algum pecado não confessado, algum pecado em pensamentos, palavras ou ações, que o teu sangue nos lave agora, para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, recentemente nós passamos por 22 de outubro. E 22 de outubro é uma data memorável. Nesse ano, faz 179 anos do desapontamento. Então, a nossa pregação de hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos adentrar na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prossigamos. Alô? Está funcionando? Alô? Pronto. Os livros que eu recomendo, pode prosseguir aí, Uma Igreja Mundial, do George Nye, prossiga. História do Adventismo, do Mervyn Maxwell, ok? Esse livro eu creio que não é mais vendido, mas o do George Nye é vendido ainda. Prossigamos. Nos Desbravadores, o livro Nossa Herança. E no YouTube tem a série do Alberto Tim, com o pastor Arilton, sobre a história da igreja. Tem essa Heróis da Fé, que é mais antiga ainda, ok? Prossigamos. No grande conflito, tem a história do milerismo, do primeiro e do segundo anjo. Uma parte da história do adventismo tem no grande conflito, ok? Agora eu deveria ter escolhido uma foto melhor, para Ellen White, Prossigamos. E os filmes, Como Tudo Começou, o filme Como Tudo Começou, ele é um filme australiano que mostra a história do adventismo nos Estados Unidos, que é o início da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mostra a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, ok? E o filme A Mensagem é um filme que está no YouTube, que mostra a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, certo? Lá em Santa Catarina, como chegou a mensagem em solo brasileiro. Quem aqui assistiu o filme Como Tudo Começou? Quem aqui assistiu? E quem aqui assistiu o filme A Mensagem? A Mensagem não? Vocês deveriam assistir. Agora, quando vocês forem colocar o filme, forem buscar no YouTube o filme A Mensagem, vocês colocam A Mensagem, filme adventista, É porque existe um filme com o mesmo título e o filme é espírita. Aí você vai receber uma outra mensagem, certo? Então, você coloca A Mensagem, filme adventista, ok? No caso contrário, você vai receber uma mensagem do além. Prossigamos. Bom, leiamos agora a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, nós devemos, ao perscrutar a história, nós devemos não só perscrutar a história, entrar na história. Nós devemos viver a fé. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, vencer as nossas propensões decadentes, certo? Vencer os nossos defeitos,
buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, buscar a chuva temporã, a chuva serôdia, para que nós possamos dar o final da mensagem do terceiro anjo, que é a nossa mensagem. Hoje nós vamos ver o início da mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. E na mensagem do primeiro anjo, quando Miller pregava, gente, quando Miller pregava não era 50 pessoas que assistiam, não era 500. Teve em uma cidade, eu acho que foi Boston, que houve uma fake news, dizendo que Miller iria pregar no dia tal, na praça tal. E era uma fake news. Sabe quantas pessoas foram assistir? 5.000. E quando Miller pregava, era um poder extraordinário. Era a mensagem do adventismo. A mensagem do primeiro anjo. Hoje nós estamos no terceiro anjo. Então, esse poder tem que estar em nós. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração e vencermos as nossas propensões decadentes. Próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 6. A história passada desta causa, o adventismo, deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos como aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Devemos rememorar, ou seja, a história do adventismo tem que ser constantemente fixada em nossas mentes. Em outras palavras, eu tenho que vir mais aqui. Então, devemos frequentemente rememorar, tanto velhos como os moços, a história, para que possamos reviver e dar o final da mensagem do terceiro anjo. Amém? Próximo. Os registros da história sagrada são escritos, não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós. Hiram Edson. Hiram Edson é um homem que viveu a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. Hiram Edson, ele foi o homem que viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, no dia 23 de outubro de 1844. Irmãos, quem é Hiram Edson? Hiram Edson era um fazendeiro, ele era da igreja metodista, antes de vir para a igreja adventista. E ele era um homem de oração, um homem de comunhão com a palavra. Quem gosta muito de orar é porque lê muita palavra. E quem lê muita palavra gosta de orar. É a internet celestial. Quando nós lemos a palavra, é o download do céu. E quando nós oramos, é o upload, certo? Então, o crente está nessa internet com Deus, né? Essa internet com o Senhor. Então, Hiram Edson, ele certa vez ficou sabendo que o seu vizinho da direita, porque daqui a pouco nós vamos conhecer os vizinhos da esquerda e o vizinho de trás do Hiram Edson. O seu vizinho da direita estava moribundo, estava quase morrendo. E o Hiram Edson ficou incomodado com isso. E o Espírito Santo foi tocando no coração dele. E de madrugada, porque naquela época, quando não havia energia elétrica, então 9 horas da noite já era madrugada.
10 horas da noite. Ira Edson se levantou da sua cama, saiu da sua fazenda e foi para a fazenda do vizinho. Chegou na casa do vizinho, sem pedir licença, entrou, foi para o quarto do vizinho. Abriu a cortina e lançou um grito. Fulano de tal, Jesus te dá saúde. E naquele exato momento o vizinho dele ficou curado. Agora isso aconteceu por quê? Porque Ira Edson, ele era totalmente conectado com Deus. Totalmente tinha comunhão com o Senhor. E nós devemos ter essa mesma comunhão. Amém? Próximo. Tudo começou, literalmente, no nordeste dos Estados Unidos. Naquela parte mais ali. Próximo. Aqui os estados do nordeste dos Estados Unidos. O estado de Maine, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Nova York, Pensilvânia, Delaware, Nova Jersey. Esses são os estados do nordeste dos Estados Unidos, onde começou a história do adventismo. Inclusive, existe até rotas de turismo, né, de adventistas brasileiros que vão todo ano ver os locais históricos do milerismo, do adventismo no sétimo dia. Interessantíssimo isso. Próximo. As tendas. Os pregadores da mensagem do primeiro anjo, da mensagem do segundo anjo, os pregadores, eles não pregavam para 50 pessoas. Eles não pregavam para 500, eles pregavam para milhares. Era o poder de Deus na mensagem. O poder de Deus. Esse aqui é um exemplo de algumas das tendas, né? Prossigamos. Primeiro homem que vamos pescutrar. Esse homem, William Miller. Da próxima vez você não passa rápido, não. William Miller, Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele nasceu em 1782 e faleceu em 1849. Guilherme Miller, ele foi um lutador da independência dos Estados Unidos. Aí talvez você esteja pensando, professor Tasso Elvis, você é professor de história mesmo? Os Estados Unidos tornou-se independente em 4 de julho de 1776. E o Miller, ele nasceu em 1782. Então, como é que ele lutou pela independência dos Estados Unidos? Então, vamos lá. Os Estados Unidos proclamou a sua independência em 4 de julho de 1776. Porém, diferente do Brasil, porque o Brasil proclamou a sua independência em 1822, teve algumas guerrinhas ali na Bahia e alguns outros estados, onde Portugal não queria largar o osso, mas o Brasil venceu todas as guerras e logo, logo Portugal nos deixou em paz. Mas com os Estados Unidos não foi assim. A Inglaterra ficou constantemente reinvadindo os Estados Unidos, tentando reconquistar os Estados Unidos. E lá em 1805, 1806, 1810, houve invasões da Inglaterra. E Miller, ele lutou para manter a independência dos Estados Unidos da América. E foi nessas guerras onde ele percebeu a presença de Deus, bombas caíram perto dele, enfim, houve vários momentos onde Deus mostrou a sua soberania. E ele tomou a decisão de se reconciliar com Deus na guerra. E quando a guerra terminou, ele buscou ao Senhor de todo o coração, buscou a ler as Escrituras, e assim foi que ele foi compreendendo o plano de Deus para a vida dele. Próximo. Ele entrou no livro de Daniel e ele
viu os 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas. Foi ele que desenvolveu toda essa teologia ou escatologia. Como vocês sabem, escatologia é a parte da teologia que estuda as profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Isso é escatologia. Próximo. Um dia profético é um ano literal, né? 40 dias, cada dia representando um ano. Próximo. Podemos ir para frente, pode pular essa. Próximo. Os panfletos, né? Os mileritas, eles divulgavam esses panfletos que hoje é distribuído pela UNASP. Se alguém foi na igreja da Parangaba, lá na igreja Parangaba, atrás, que eu chamo praça de alimentação, porque lá na Parangaba todo sábado tem almoço, né? E eles fazem lá na areazinha lá atrás da igreja, né? Então, lá na igreja Parangaba, eles têm esses panfletos como quadros, né? Como quadros. E os mileritas, eles distribuíam esses folhetos. E a UNASP, ela repassa para as igrejas, né? Próximo. Essa é a casa do Miller. Essa é a casa do Miller. Próximo. Aqui é o quarto dele, onde ele estudava as escrituras. E aqui atrás vocês veem esse post, que lá na Parangaba tem esse post aqui. Esse quadrão aqui está lá atrás, né? Interessantíssimo. Tem toda a mensagem de Daniel decodificada. Próximo. Aqui é o quintal do Miller, né? Que hoje, tanto a casa do Miller como o quintal dele, é propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Igreja Adventista Cristã, certo? Da Igreja Adventista Cristã. As duas igrejas são proprietárias do sítio. Agora, esse quintal. O que tem a ver o quintal do Miller com a história do Miller? Foi o seguinte. Miller começou a estudar as Escrituras em 1818. Em 1831, Miller falou o seguinte: Senhor, se o Senhor quer que eu pregue sobre isso, que o Senhor traga alguém aqui para me convidar a pregar essa mensagem. E depois de alguns minutos, o sobrinho dele, filho do irmão dele, que era pastor, o líder da igreja batista de New Hampton, né, onde Miller morava, bateu na porta do quintal, irmã Neide, e chamou: Tio Miller, papai quer que o senhor pregue hoje à noite a mensagem que o senhor está estudando. E Miller, ele era muito tímido. Apesar de ser um homem corajoso, mas ele era tímido. Então ele correu para o quintal. Na época, não era o outono, porque vocês estão vendo aí as árvores sem as folhinhas, né? Mas quando Miller correu, tinha as folhinhas. Aí Miller correu para esse quintal. Era primavera, provavelmente. E ele chorou. E ele chorou. E o Senhor o transformou. E o Senhor tirou toda a timidez e ele tornou-se um grande pregador que nós conhecemos hoje. E na primeira pregação dele, pessoas de 43 famílias diferentes se entregaram, se reconciliaram com o Senhor Jesus. Amém? Próximo. Está aí a pregação do Miller, e como vocês veem, atrás tem o panfletão, né? O panfletão. Ok? Próximo.
agora nós vamos ver os sinais, né? Vamos abrir em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 6, 12. Amém? Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Amém. Então, nós vamos ver agora outros ingredientes, além do poder de Deus. A mensagem milerita não era uma mensagem de gatos pingados. Era uma mensagem que chamava as multidões. Assim como a chuva serôdia vai erguer o alto clamor, certo? Então, além do poder do Espírito Santo, existem outros ingredientes na pregação do milerismo, da mensagem do primeiro anjo. O primeiro são os cumprimentos dos sinais da volta de Jesus. O grande terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755, um terremoto que abalou todo o Atlântico Norte. Inclusive, aqui no litoral brasileiro, em Fortaleza, o mar entrou 10 quilômetros. Os geólogos, eles encontraram vestígios dessa invasão a 10 quilômetros do litoral. Isso em todo o litoral brasileiro, do Amapá até o Rio de Janeiro, certo? Um terremoto gigantesco, um maremoto, quer dizer, um maremoto gigantesco. Próximo, o escurecimento do Sol e da Lua, né? Toda a costa dos Estados Unidos houve um eclipse e às 9 horas da manhã o Sol literalmente apagou e à meia-noite a Lua tornou-se vermelha como sangue. 19 de maio de 1780. Próximo. Em 1798, o papado foi preso pelos revolucionários lá da França, terminando os 1260 anos da supremacia papal. Terminou as profecias de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 dias, que são 1260 anos do poder papal. Próximo. Esses acontecimentos que eu falei até agora ocorreram um pouco antes do milerismo, um pouco antes da mensagem do primeiro anjo. Miller começou a pregar em 1831. Em 1833, 13 de novembro, ocorreu em todos os Estados Unidos, da costa leste à costa oeste, da Flórida, Nova York, até Califórnia, ocorreu a queda das estrelas, que é um fenômeno que ficou na mente dos americanos, que inclusive filmes, né, como Smallville, são feitos com essa mentalidade, a queda das estrelas, né? Que o Kal-El, o Clark Kent, ele veio numa queda de meteoros na época do Natal, né? Na época do Natal. E o mais interessante é que o pai dele, aqui na Terra, é Joseph Jonathan. Joseph vem de José, né? E a mãe
a mãe adotiva do Kalel é Miriam, né, que tem a ver com Maria, né? Tem a ver com Maria. E foi na época do Natal, né? Interessante. Sim, então 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas no meio da pregação do primeiro anjo, no meio da pregação de Miller. Isso fez a mensagem pegar mais fogo do que já tinha, né? Mais fogo. Próximo. E o nosso último ingrediente foi que nas trombetas, na sexta trombeta, existe um cálculo de dias, que esse cálculo termina no dia 11 de agosto de 1840, quando o Império Turco ele é fechado pelas grandes potências do Ocidente. Ele é delimitado pelas grandes potências do Ocidente. Rússia, Áustria, França e outras potências, né? Isso se cumpre no dia 11 de agosto de 1840. E Guilherme Miller pregava. Ou melhor, Josias Litt, que estava junto com Miller, pregava. Olha, no dia 11 de agosto de 1840, o Império, a soberania do Império Turco já era. E no dia 11 de agosto de 1840, se cumpriu assim como foi dito. Aí, meu amigo, faltava só 3 ou 4 anos para Jesus voltar, né, na mentalidade dos meritas. Aí foi que a mensagem pegou mais fogo ainda, né? Pegou mais fogo ainda. Próximo, esse é Josias Litt. Prossigamos. Bom, antes de nós ainda entrarmos nesse terceiro personagem, nesse outro personagem, se os irmãos, quando os irmãos quiserem, uma tarde de sábado sobre as trombetas do Apocalipse e outra tarde de sábado sobre os selos do Apocalipse, a gente aqui faz a série dos selos e a série das trombetas. Bom, esse personagem aqui é Josué Raimes. Quem foi Josué Raimes? Prossigamos. Josué Raimes, 1805 a 1895. Prossigamos. Joshua Raimes. Prossigamos. Ele fez o primeiro inário dos mileritas. Ele foi o primeiro indivíduo que fez o primeiro inário usado por aqueles que levavam a mensagem do primeiro anjo. E ele, Joshua Raimes, ele foi o indivíduo que tirou Miller do interior e levou Miller para as grandes cidades dos Estados Unidos, né? Levou a mensagem do primeiro anjo para as grandes cidades dos Estados Unidos da América. Próximo. E também ele foi o que promoveu as tendas. As tendas essas que comportavam, não eram 50 nem 500 pessoas, comportavam milhares de pessoas. Próximo. Este aí é Samuel Snow. O que foi que Samuel Snow contribuiu para o adventismo? Os adventistas, os mileritas, eles acreditavam que Jesus viria entre março de 1843 a março de 1844. Eles não acreditavam em um dia específico. E terminou março de 1844 e Jesus não voltou. Nesse momento, Samuel Snow foi usado por Deus por volta de abril e maio de 1844 e disse: gente, a data correta é 22 de outubro de 1844, porque até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E a purificação ocorre no 10º dia do 7º mês judaico, que no calendário nosso cai no dia 22 de outubro. Então Samuel Snow foi o que colocou a data, 22 de outubro. E Miller
posteriormente aceitou a data. Próximo, Samuel Snow. Ok? Próximo. George Stolz. O que foi que George Stolz contribuiu para o adventismo? Foi ele que trouxe a doutrina que a alma que pecar, essa morrerá. Que a morte é um sono. Que a morte é um estado de inconsciência. Foi George Stolz que trouxe essa doutrina na mensagem do primeiro anjo. Próximo. Carlos Fitch. Quem é Carlos Fitch? Carlos Fitch é aquele pastor que em pleno inverno, a neve caindo, os lagos gelados, o cara foi batizar uma multidão. Ele foi batizar uma multidão e vocês sabem o resto da história, vocês que já foram desbravadores, como eu fui desbravador. Bom, eu fui desbravador no século passado, né? Então, Carlos Fitch, ele foi batizar uma multidão e acabou pegando uma pneumonia e, infelizmente, ele faleceu, faltando 8 dias para 22 de outubro de 1844. A morte dele foi uma morte exótica. Por que foi uma morte exótica? Porque, faltando 8 dias para Jesus voltar, no velório dele ninguém chorou, né? E ele foi sepultado, né? E o velório dele, o choro só veio 9 dias depois, né? Quando as pessoas perceberam que 22 de outubro não era a data da volta de Jesus, né? Então ele foi a única pessoa da Terra que o velório foi depois de sepultado, né? Próximo, Carlos Fitch. Próximo, está aí o panfleto. Próximo, o dia 22 passou e houve muita tristeza e desapontamento. Mamãe, por que papai não voltou? Foi a pergunta dos filhos do pastor Carlos Fitch, falecido 8 dias antes. Esse é Josias Litt, que vocês já conhecem, o que fez os cálculos da queda do Império Turco, da soberania do Império Turco, 11 de agosto de 1840. Próximo. A população dos Estados Unidos era 17 milhões de habitantes. Cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas pela mensagem da volta de Jesus. E 50 mil creram na mensagem, né? Então era muito poder. Próximo. O dia 22 passou e houve muita tristeza e desapontamento. Próximo. Primeiros escritos. Então vamos lá. Agora nós vamos sair da mensagem do primeiro anjo e vamos para a mensagem do terceiro anjo. Só que eu vou fazer uma pequena observação na mensagem do segundo anjo. Então vamos lá. É o seguinte: 1842, faltando 2 anos para 1844. As igrejas evangélicas lançaram um decreto. Qualquer pessoa que acreditar na mensagem de Miller ou renuncia à mensagem e fica na igreja ou vai embora. Então, foi nesse momento que os milleritas pregaram a mensagem do segundo anjo. O que é a mensagem do segundo anjo? Caiu a grande Babilônia, né? Então os milleritas saíram, ficaram juntos, certo? Os 50 mil, até a volta de Jesus, até 22 de outubro, ok? Aí o que acontece? Veio 22 de outubro, não era a volta de Jesus, certo? Aí beleza,
É nesse momento que Deus usa Hiram Edson. Hiram Edson lança a explicação que, olha, gente, não era a volta, o dia estava correto, mas o evento estava errado. 22 de outubro foi o dia que Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo no santuário celestial, iniciando o juízo investigativo, certo? Aí Deus levantou Ellen White como profetisa, certo? José Bates como mensageiro do dia do Senhor, do sábado. Aí beleza. José Bates, Hiram Edson, Ellen White. Enquanto isso, Miller, porque veja bem, preste bem atenção para você entender a história. Ellen White, Hiram Edson e José Bates, eles não estavam no comando na mensagem do primeiro anjo. Quem estava na liderança na mensagem do primeiro anjo, do millerismo, era Miller, Joshua Himes, George Stolz, Josias Litch, certo? Joshua Himes, aquele pessoal que eu citei agora. Eram eles que estavam no comando da mensagem do millerismo. José Bates, Ellen White, Hiram Edson, nesse momento era café pequeno, certo? Eles não estavam no comando na mensagem do primeiro anjo. Aí o que acontece? Quando o Hiram Edson começou a explicar sobre o desapontamento, quando Ellen White começou a ter suas visões, José Bates começou a falar sobre o sábado, lá no comando, Miller, Joshua Himes, Samuel Snow, George Stolz, foi o que eles fizeram. O George Stolz, o Joshua Himes e os outros chegaram para Miller e falou o seguinte: Miller, essa moça aí de 17 anos, que está tendo visões, acorda, homem, essa mulher levou uma pedrada quando era criança, ela está delirando. Esse Hiram Edson aí não dá atenção para o Hiram Edson, não dá atenção para o José Bates. Olha só, Deus escondeu Miller na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também eu vi que Miller errou quando devia logo entrar na Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Essa verdade aqui é a mensagem do terceiro anjo. Outros levaram a isso. E quem são esses outros? Joshua Himes, George Stolz, Josias Litch, aqueles que apoiaram na mensagem do primeiro anjo. Outros darão conta por isso. Mas os anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Então, antes de Miller fazer guerra contra a mensagem do terceiro anjo, Deus fez bem em esconder ele na sepultura. Ok? Próximo. Para onde foram a maioria dos desapontados? Eles fundaram a igreja adventista cristã. Eles não guardam o sábado, certo? Eles não creem em Ellen White, eles não creem que no dia 22 de outubro Jesus passou do santo para o santíssimo. As únicas doutrinas semelhantes a nós é que eles creem que a morte é um sono, e eles creem que Jesus vem nas nuvens, todo olho verá, certo? São os adventistas cristãos. Próximo, está aí um exemplo da igreja adventista cristã. O engraçado é que eles têm uma torrezinha semelhante aos mormons, né? Semelhante aos mormons, eles têm uma torrezinha em cima da igreja. Próximo, está aí. Próximo, está aí um pastor da igreja adventista cristã. Próximo.
Agora nós vamos para a mensagem do terceiro anjo, a igreja adventista do sétimo dia. Pronto, vamos lá. O primeiro que nós vamos observar é Ira. Vocês estão com fome? Ira Edson, né? Ira Edson, prossigamos. Ira Edson, 1806 a 1882. Vamos. Foi ele que teve a visão de Jesus passando do santo para o lugar santíssimo. Então vamos lá. Era o dia 23 de outubro. Jesus não voltou na meia-noite. E Ira Edson amanheceu o dia, eles não dormiram, é claro. Ele e seus 2 colegas, mais outros colegas, amanheceram um dia. E Ira Edson, ele teve a seguinte preocupação. Ele não olhou para si mesmo. Ele não olhou para si mesmo. E nem para os outros. Ele não olhou nem para si mesmo, nem para quem estava com ele. Ele olhou para todos os outros que estavam inconsoláveis e tristes. E ele tomou a seguinte decisão: vamos visitar os irmãos, vamos confortar os irmãos nesse dia de tristeza, 23 de outubro de 1844. E vocês se lembram que quando Pedro ele pecou, quando Jesus apareceu para ele, a única exigência que Jesus fez para Pedro, qual foi? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu sim. E Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Né? E Jesus repetiu 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. E Ira Edson, ele não pensou em si mesmo. Ele foi confortar os irmãos nos sítios vizinhos. E foi nesse momento que ele se preocupava com os outros, que ele não se preocupava com si mesmo. Foi nesse momento que ele teve a visão de Jesus passando do santo para o lugar santíssimo. Porém, como eu sou professor de história, eu preciso salientar um ponto importante. Entre os professores de história da Igreja Adventista do sétimo dia, existe uma divisão, uma polêmica no que se diz respeito à visão de Ira Edson. Existem aqueles que acreditam que Ira Edson teve a visão, inclusive eu, certo? E existe também uma grande quantidade de professores que não acreditam que Ira Edson teve a visão, mas acreditam que Ira Edson, Deus deu a ele o entendimento, ok? Mas eu gosto da visão que fica mais emocionante. Ok? Próximo. Foi metodista, em 1843 aceitou a mensagem do primeiro anjo e publicou tudo o que ele pensava nesse jornal, Estrela do Amanhecer. Inclusive, eu vou até incomodar os meus amigos que dominam o inglês para baixar esse jornal e ver se ele diz, né? E ver se o Ira Edson diz se ele teve a visão ou não teve a visão. Vamos lá, próximo. Aqui é o celeiro do Ira Edson, certo? O celeiro do Ira Edson, ok? Em Port Gibson, Nova York. Próximo. Aí a visão. Próximo. Pronto. Agora nós vamos conhecer os outros vizinhos do Ira Edson. É uma vizinhança agitada, né? Então, vocês conhecem já o vizinho da direita, da esquerda, que eu quis dizer, né? E agora, quem são os vizinhos da direita e os vizinhos de trás, né? Gente, o vizinho da esquerda, os vizinhos da esquerda do Ira Edson, é nada menos e nada mais do que as irmãs Fox. E quem são as irmãs Fox? As fundadoras do espiritismo. Né? É uma vizinhança incrível. Próximo.
Agora, quem são os vizinhos de trás do William Edson? Quem morou atrás da casa do William Edson, do sítio do William Edson, quem morou no sítio de trás, foi um rapazinho chamado Joseph Smith Jr. Joseph Smith Jr. é o fundador da Igreja dos Mormons. Menino, que vizinhança, né? Certo? Que vizinhança. Próximo. Agora sim, o Charles Darwin não foi vizinho do William Edson, né? Não foi. Mas o Charles Darwin, ele começou a escrever, ele disse que começou a escrever A Origem das Espécies em 1844 e ele publicou em 1853. Ok? Próximo. Agora chegamos no sábado. Próximo. Lá na Inglaterra, havia os batistas do sétimo dia. E eles tomaram a decisão de migrar para o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Próximo. E eles chegaram em Rhode Island e fundaram um vilarejo deles, né? Ok? Próximo. Em 1843, já havia 5.000 batistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Próximo. Está aí Rhode Island. Próximo. Essa mulher é Raquel Wilkes. Ela era batista do sétimo dia. A filha dela, Sarah Wilkes, era casada com um metodista. Só que essa igreja metodista era pastoreada por Frederick Weller. E era uma igreja metodista que acreditava nos ensinos de Miller. E Raquel Wilkes foi visitar em 1843 a igreja do Frederick Weller, da filha, certo? Prossigamos. E, ao visitar, ela frequentou um culto, um negócio tal, e o pastor, durante a semana, foi visitar a casa da Sara, a filha da Raquel, onde Raquel estava hospedada. E nesse momento, Raquel Wilkes pega a Bíblia e dá um show de Bíblia para o pastor Frederick Weller, mostrando que o sábado é o dia do Senhor. E o Frederick Weller aceita a mensagem do sábado, certo? E a igreja do Frederick Weller se torna a primeira igreja adventista do sétimo dia, que era metodista, certo? E o Frederick Weller, prossigamos, certo? Prossigamos. Está aí a igreja do Frederick Weller, que hoje pertence à igreja adventista do sétimo dia. Prossigamos. Esse é Frederick Weller. Prossigamos. Esse é Thomas Prebble. Thomas Prebble, ele pega os ensinos do Frederick Weller e transforma em jornal e distribui. Próximo. E José Bates, né? José Bates e o Andrews leem o jornal e aceitam a mensagem do sábado. Próximo. Está José Bates. Está aí a casa do Bates. Prossigamos. O Andrews também lê o jornal e aceita a mensagem do sábado. Gente, para o Andrews. O Andrews é incrível. Ele sabia todo o Novo Testamento em inglês e grego. E ele sabia boa parte do Velho Testamento toda em inglês e no hebraico. O cara era um gênio, certo? Não é à toa que o nome da Bíblia dos Adventistas é Bíblia Andrews, ok? Prossigamos, está aí o Andrews. Beleza. Aí é com José Bates que Tiago White aceita a mensagem do sábado e depois Ellen White aceita a mensagem do sábado. E tudo começou com Raquel Wilkes lá na igreja metodista, certo?
E esse aqui é o Lofbauer, quem é Lofbauer? Lofbauer é o cara que Deus mandou Ellen White dizer para ele, olha, Deus disse que você tem que fazer o primeiro livro de história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse cara fez o livro, certo? Prossigamos. Lofbauer, está aí o nome dele. E está aqui o livro, e esse livro está traduzido em português, certo? E, se eu não me engano, é o seguinte, esse livro eu baixei, é gratuito, em PDF ele é gratuito. Mas se você for na loja da casa, se eu não tiver equivocado, é R$80, né? Se eu não estiver confundindo aqui as bolas, né? R$80. Mas em PDF ele é gratuito e o livro é muito bom, certo? O Grande Movimento Adventista. Então vocês devem baixar esse livro e ler, né? Que é de graça. Prossigamos. A experiência de Miller e seus associados, do Capitão Bates e de outros pioneiros da mensagem do Advento, deve ser mantida perante o nosso povo. Em outras palavras, eu tenho que vir mais aqui. O livro do irmão Lofbauer deve receber atenção. Nossos líderes devem ver o que pode ser feito para a circulação desse livro. A história das experiências iniciais da mensagem será um poder para resistir ao engenho magistral dos enganos de Satanás. Próximo. Esse é Urias Smith. Podemos ir. Urias Smith foi o cara que Deus mandou ele fazer, Ellen White disse para ele fazer, o primeiro livro de explicação de Daniel e Apocalipse. Se eu não estou me confundindo, lá na loja da casa é R$54 o livro do Urias Smith. Mas na internet, em PDF, é de graça. Ok? É de graça. Prossigamos. Está aí o livro, a edição antiga, né? Prossigamos. Está aí como é hoje na loja da casa, né? Prossigamos. Esse é José Bates, vocês já conhecem ele, já falei. Podemos ir, podemos ir, podemos ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pronto. Ellen White, dom de profecia. Podemos ir. O primeiro indivíduo a receber a visão foi William Foy, e ele recebeu a visão do juízo investigativo antes do desapontamento. Ele recebeu. E ele pregou, certo? Prossigamos. Está aí o William Foy, ele era negro, né? E ele pregou sobre a recompensa dos justos, a visão do juízo, 3 degraus, mas ninguém deu bola para ele, certo? Prossigamos. Esse outro é Hans Voss, que ele recebeu a visão, mas não pregou. Não pregou, ficou calado. Próximo. E a visão que o Hans Voss teve foi dada a Ellen White. E Ellen White pregou. Prossigamos. Está aí a casa de Ellen White. Prossigamos. Está aí o quarto dela, onde ela escreveu o livro Grande Conflito. Prossigamos. E esse é o maridão da Ellen White, Tiago White. Prossigamos. Prossigamos. E a nossa aula terminou. Amém? Amém? Certo? Então, outras vezes eu virei falar da história do Adventismo. E na próxima vez, eu vou falar sobre a história do Adventismo no Brasil. Mas, se você assistir, se você for no YouTube e colocar lá a mensagem filme adventista, você vai ter o filme, que é um filme de crianças, mas é um filme muito bom, né? Mas coloca filme adventista, senão você vai receber uma outra mensagem. Ok? Vamos fazer o hino final ou vai ser a cantora? É a cantora? Então, venga. Tá bom. Som, som, 1, 2, som, som, som.
onde as cores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. O tempo passou, o dia já vai raiar, o pecado a me embalar não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. Amém. Pai Celestial, que possamos, Senhor, assimilar na alma a história dos Teus servos, da Tua igreja remanescente. Que possamos, Senhor Deus, ser poderosos na pregação, poderosos na oração, poderosos, Senhor Deus, no Teu trabalho. E, Senhor Deus, e podemos concluir esta obra do terceiro anjo o mais depressa possível. Pai Celestial, vamos agora para os nossos lares, vamos agora para com os nossos familiares, almoçarmos e agradecemos todas as bênçãos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dará.
no nome santo de Jesus. Amém.